Olá! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Sistemas de Computação para o ano de 2023. Para hoje, iremos dar início à introdução aos computadores. O computador, na verdade, vamos iniciar por perceber o que seria um computador. Provavelmente tem várias chuvas de ideias nas vossas cabeças neste momento, depois de eu ter feito esta pergunta. Mas provavelmente apareceram várias chuvas de ideias porque aparentemente o computador é uma máquina complexa. Mas ela não é complexa, muito pelo contrário, ela é muito simples e fácil de lidar, sobretudo como também de usar. O computador, diferente das outras máquinas, ela é uma máquina que processa dados orientada por um conjunto de instruções e destinada a produzir resultados completos com mínimo de intervenção humana. Entre vários benefícios, podemos citar grande velocidade de processamento e distribuição da informação, precisão no fornecimento das informações, próprio para a execução de tarefas repetitivas, propícia à redução de custos em várias atividades. Temos algumas operações básicas do próprio computador, que é a entrada, o processamento e saída, mas que por mais em diante, ainda nesta aula, falaremos com mais intensidade sobre esses três aspectos. Componentes do computador. Nós temos o computador é basicamente definido por duas partes, que é o hardware e o software. O hardware é o equipamento físico representado no computador por suas partes mecânicas, eletrônicas e magnéticas. Inclui periféricos de entradas e de saída e a máquina e os seus elementos físicos, placas, fios, componentes em geral. Na verdade, para uma melhor percepção, podemos assim dizer que o hardware é toda a parte informática, o dispositivo informático que nós temos a possibilidade de pegar ou apalpar. Como temos ali exemplo do computador, do printer, keyboard, o speaker, enfim, vários outros dispositivos que estão ali, que também, dentre outros que não estão ali, que fazem parte da área de informática e que temos a possibilidade de pegar. Ao passo que o software é o contrário do hardware. O software é um conjunto de programas ou instruções que faz com que o computador realize o processamento e produza um resultado desejado. O software é tudo aquilo que está inserido dentro de um dispositivo informático que nós não temos a possibilidade de pegar. Por exemplo, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox, o Excel e muitos outros que ficam normalmente instalados dentro do nosso computador e que nós não temos a possibilidade de pegar. O sistema de computador. O sistema de computador ele é composto por vários, mas tipos de mecanismos, que um deles é a unidade central de processamento, que é a CPU. A unidade central de processamento ou processador central tem por função executar os programas armazenados na memória principal, buscando cada instrução e interpretando-as e depois executar. Ela normalmente compreende duas grandes subordinadas conhecidas como unidade de controle e a unidade lógica e aritmética, cujas funções serão mais bem descritas a seguir, que é a unidade de controle. Essa unidade supervisiona todas as operações do computador sob a direção de um programa armazenado. A unidade lógica e aritmética é uma unidade que executa as operações aritméticas e lógicas dirigidas por uma unidade de controle. Por sua vez, temos a memória, que também faz parte. Então, o que seria a memória? A verdade, este termo não é novo, porque todo ser humano tem memória. Nós todos temos uma memória.
O diferencial do computador é que tem vários tipos de memórias. Temos a memória no geral, uma componente ou é um componente que tem por função armazenar internamente toda a informação que é manipulada pela máquina, os programas, conjunto de instruções e os dados. E a memória em geral é classificada em dois grandes tipos, que é a memória principal e a memória secundária ou auxiliador de massa. Temos a memória principal, como vocês estão a ver ali a figura, ela é chamada, esta figura que está ali é a memória principal, que é usada para o armazenamento temporário de dados ou instruções. Quando escrevemos um texto no computador, as informações são armazenadas na memória RAM, que é esta memória que vocês têm ali na imagem, assim como os dados de entrada. A RAM também é conhecida como memória de escrita e de leitura, pois lemos e escrevemos as informações neste tipo de memória. E temos a seguir a memória secundária. A memória secundária é a memória de armazenamento permanente que armazena os dados permanentes no sistema sem a necessidade de energia elétrica e por esse motivo conhecida como memória não volátil. Ela funciona como complemento da memória principal para guardar os dados. Eu vou dar um exemplo para vocês perceberem melhor em relação à memória principal e à memória secundária. A memória primária, ou a principal, que é a RAM, tem a possibilidade simplesmente de fazer a leitura. Se vocês forem a ver, provavelmente já estiveram numa situação em que estiveram a descrever um documento e a energia foi embora e depois, porque vocês não gravaram e a informação foi. Esta é a memória RAM. Ela não serve para guardar naquele determinado tempo sem que tu digas para gravar. Ela serve exatamente para poder fazer a escrita ou leitura daquele determinado objetivo. Ao passo que a memória secundária é aquela que grava, que quando você diz para gravar, aciona o botão gravar, ela grava. Temos ali o flash, o disco externo, temos o CD, dentre vários outros tipos de armazenamentos que existentes que tem nas imagens e que não tem também ali nas. Diante disto, temos o dispositivo de entrada e dispositivo de saída. No princípio da aula, eu falei de processamentos de dados. Os processamentos de dados, nesse caso, falei de entrada, processamento e saída. É aqui onde eu disse que eu iria falar mais. Temos dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Dispositivos de entrada servem basicamente para a comunicação de computador com o meio externo. Eles provêm o modo pelo qual as informações são transferidas de fora para dentro da máquina e vice-versa, além de compatibilizar esta transferência através de equilíbrio de velocidade entre os meios diferentes. Eu vou dar um exemplo concreto em relação a dispositivos de entrada, que é, eu quero escrever, por exemplo, Manuel. O processo que eu faço, M-A-N-U-E, assim sucessivamente, eu estou no teclado, eu estou num processo ou estou diante de um dispositivo de entrada, só de entrada, que é o teclado, ok? Quando este movimento é feito para ir ao monitor e eu poder ver a escrita que eu acabei de fazer, que é o manual, este movimento chamamos de processamento. Ao passo que, pelo fato de eu visualizar a informação no ecrã, depois de eu escrever o manual, aquilo chamamos de saída, que é o output. Temos aqui alguns exemplos de dispositivos de entrada. Temos o mouse, o scanner, o teclado, que deu exemplo de escrita, o joystick, o microfone. Se vocês forem ver, é tudo aquilo que faz com que a gente insira uma certa informação, mas não nos dá a possibilidade de visualizar. Só consegue fazer com que a gente insira a informação. Enquanto que o dispositivo de saída temos a possibilidade de transmitir a informação ou visualizar a informação. Como o monitor, ela visualiza. Temos o auscultador, ela
não visualiza, mas nos transmite a informação, seja a música, seja a reunião, seja fulano de X a falar. Temos o projetor que projeta a informação depois do dispositivo de entrada ter lá a função dele e assim sucessivamente. E temos também os baramentos. Os baramentos são caminhos para a transmissão de dados e sinais entre as diversas partes do sistema de um computador. Normalmente existem alguns tipos de baramentos, mas diante disso também gostava de referir o que faz exatamente os baramentos ou os caminhos. Se forem anotar aqui, existem dispositivos de comunicação, armazenamento secundário, armazenamento principal, CPU, dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Para que essas componentes todas, estejam interligadas ou em comunicação, precisamos de baramento, que são os caminhos para a transmissão de dados e sinais diante de parte de um sistema de um computador. Temos, como eu tinha dito anteriormente, temos alguns tipos de baramento. Neste caso, iremos falar de 3: baramentos de dados, baramentos de endereços e, por fim, o de controle. O baramento, neste caso, os 3 tipos de baramentos interligam a CPU ou a UCP, que é o armazenamento principal, e os outros dispositivos do computador. O baramento de dados, que é o primeiro baramento, ela transporta os dados para o armazenamento principal. Ao passo que o baramento de endereço transporta os sinais usados para localizar um determinado endereço do armazenamento principal. O baramento de controle transporta os sinais indicando-se dados que devem ser lidos ou escritos no endereço especificado no armazenamento principal ou para dispositivos de entrada ou de saída. E temos, por fim, os equipamentos de processamento. Não temos como falar do computador sem falar da famosa placa-mãe. O que seria a placa-mãe? Placa-mãe é o elemento central de um microcomputador, que é uma placa onde se encontra o microprocessador e várias componentes que fazem a comunicação entre o microprocessador com os meios periféricos externos e internos. No nível físico mais básico, a placa-mãe corresponde às fundações do computador. Nela ficam as placas de expansão. Nelas são feitas as conexões com circuitos externos e ela é a base de apoio para os componentes eletrônicos fundamentais do computador. No nível eletrônico, os circuitos gravados na placa-mãe incluem o cérebro do computador e os elementos mais importantes para que esse cérebro possa comandar os seus membros. Se nós formos anotar, a placa-mãe é que é a central, como o nome já diz, placa-mãe. Nada funciona num computador sem que esteja interligado na nossa famosa placa. E por fim temos os monitores e os vídeos. Embora os dois termos sejam usados como sinônimos e às vezes até um conjunto, monitores de vídeo na realidade há diferenças. Há diferenças importantes entre eles. O vídeo é um dispositivo que produz a imagem, a tela que você vê, ao passo que o monitor é o aparelho completo, a caixa onde o vídeo está alocado, juntamente com vários circuitos de apoio. Esses circuitos convertem os sinais enviados pelo computador ou por outro equipamento, como um gravador de videocassete, num formato que o vídeo possa utilizar. E por fim, muito obrigada. Eu já estou no fim da minha aula. Até breve. Obrigada pela atenção.